Fala galera, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Muito feliz, muito feliz. Estava vendo as estatísticas com a minha esposa. Temos amigos em Portugal e Estados Unidos, que eu não faço ideia quem é que assiste os meus vídeos. É muito legal, né? É muito legal. Você lê a Bíblia com os amigos sem saber quem é. Sem saber quem é. Mas tem gente da Europa, tem gente da América do Norte e poucas pessoas mais especiais. Muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Bora para Romanos 13. Obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades de fato têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos. Pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Amar uns aos outros. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Viver na luz do dia. Mais um subtítulo: viver na luz do dia. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo. Vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Pesado, né? Curtinho, muito curtinho, Romanos 13. Curtinho, mas pesado. Eu tô com cara de sono, né? Eu tô gravando tarde hoje, eu sempre gravo de manhã. Ali, a hora que eu acordo ali, sol batendo. Hoje eu tô gravando de noite. Cara de sono. Cara, pesado. Eu tive muito problema, inconscientemente eu tive muito problema com, não autoridades, polícia, mas eu tive muitos problemas com a figura paterna, por não ter tido um pai em casa. Eu tive na minha família excelentes referências paternas, nenhuma delas perfeitas, nenhum homem perfeito, só Jesus. Mas eu tive muitas boas referências paternas
família que me adotou, né? Na família da minha mãe que me adotou, mas também tive maus exemplos, porque são humanos e todo mundo erra, eu também errei. E lendo esse primeiro aqui, essa primeira parte aqui, de obedecer às autoridades, é uma coisa que está totalmente ligada ao espírito de orfandade, falta de paternidade. Eu já li estatísticas de que 90, bem mais que 80, 90 ou até mais, eu não sei exatamente, mas de estudiosos que falam que 90% dos homens presos são por causa de problemas paternos, problemas com a figura paterna ou a ausência da figura paterna em casa. O cara foi criado ou por uma mãe solo, ou foi criado por um pai que às vezes passava mais tempo fora e não dava atenção. Tem inúmeros casos, né? Muito forte. Mas a hora que eu fiz as pazes com a figura paterna através do Espírito Santo, com Deus, eu nunca mais tive problema com a figura paterna. Eu descambava o meu problema com a figura paterna, com as autoridades, com o trabalho. Eu não parava em trabalho nenhum. Hoje, graças a Deus, não tenho mais problema. Nos últimos 10 anos, não tive mais problema com as autoridades. Trabalho meu, não tive mais. Me dei bem, até hoje, me dou bem com os meus amigos, o meu chefe sou corretor de imóveis, né? Meu amigo da construtora em Florianópolis, que foi meu diretor, a minha gerente, depois uma imobiliária que eu trabalhei 4 anos em Santa Catarina, por 3 anos, até hoje falo com o pessoal, tenho contato com eles, e hoje, né, eu trabalho online hoje, né, na imobiliária eu trabalho online, e até hoje eu tenho uma boa relação com o dono da empresa, né? Eu tenho alguns trabalhos e um deles é online, em uma imobiliária, eu trabalho online nessa imobiliária e tenho um ótimo relacionamento com a autoridade. A hora que eu li esse livro e vi quais eram os meus problemas, eu nunca mais tive problema com autoridade. Nunca mais. Não tive com polícia, então, muito menos polícia, guarda, governantes, autoridades espirituais. A Bíblia transforma, cara. A Bíblia transforma. Romanos 13. E amar uns aos outros, né? É uma coisa que me dá um tilt. Vou confessar, falar a real para vocês. Aqui, ó. Ame os outros como você ama a você mesmo. Daí passou pela minha cabeça. E a pessoa que não se ama, né? Ame aos outros como você ama você mesmo. Infelizmente, eu tenho colegas que têm probleminhas emocionais, que não se ama, se maltrata. Teve amigos, colegas distantes que tiveram problemas paternos ou problemas familiares que não se amam. Se maltrata ou se maltrata na prostituição, já cometi isso, ou se maltrata no cigarro, ou se maltrata na bebida, ou se maltrata no relacionamento tóxico. E às vezes eu querendo ajudar esse amigo, acaba dando conflito. Por quê? Porque ele não... Estou dando um exemplo de amigos, colegas que não tiveram esse conhecimento aqui ainda. Fica difícil ajudar uma pessoa quando no íntimo ela não se ama. Cara, quando a pessoa não se ama, fica complicado. Até ela descobrir por que motivo emocional, familiar, psíquico, que ela não se ama, o que aconteceu na infância dela, né? Minha esposa é terapeuta, ela lida com isso diariamente.
atende mulheres, minha esposa ela é terapeuta, ela atende mulheres e ela lida com inúmeras situações e a maioria dos problemas emocionais, a grande maioria tá ligado a problemas familiares lá na infância. Então, ame os outros como você ama a você mesmo. Você ama você mesmo? Você se ama? Pensa nisso. E você que está enxergando esse assunto de um outro panorama, se você tem um amigo que não se ama, perdoe ele. Não exija muito dele. Porque pensa assim, pensa comigo, eu já tive algum conflito nessa situação. Se o seu colega de trabalho não se ama, não se respeita, não se ama, não se trata bem, nem ele se trata bem, como é que ele vai conseguir devolver essa empatia para você? Então, perdoa, e como está em outros capítulos aqui de Romanos, Provérbios, e ore pelos inimigos entre aspas, né? Pelas desavenças, inimigos ou conflitos, ore pelas pessoas. E viver na luz do dia, que eu achei sensacional também. Nossa, Romanos 13 é curto, mas sensacional. Nada de farras ou bebedeiras, já passei por isso. Nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades do Senhor Jesus Cristo. E outra parte aqui no versículo 12b, né? Então, segunda frase ali, no versículo 12. Por isso paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Paremos de fazer o que pertence à escuridão. Hoje eu tô de folga, né? Tiro um dia de folga por semana. Minha esposa foi para a igreja levar minha filha para o ensaio do balé. E eu fiquei em casa assistindo filme. E eu falei, joga um filme aí pra mim. Coloca um filme aí pra mim. Eu tentei assistir um filme que eu estava acostumado a assistir antes de Jesus. Não era um filme de moralidade, era um filme de cruzadas. Cruzadas que tem a ver com a história do cristianismo, da igreja, a igreja católica e inúmeras guerras sagradas que a gente tem até hoje, né? E assim como qualquer outro filme de Hollywood, a maioria dos filmes de Hollywood, violência e sangue. Cara, eu não conseguia assistir. E daí a minha esposa eu tava em casa, jogadão, na sala, assistindo o filme. A minha esposa na igreja com a minha filha, a gente conversando pelo WhatsApp. E aí, tá conseguindo assistir o filme? Daí eu falei pra ela, parei, cara, não conseguia assistir nem 15 minutos do filme. A hora que existe, né? Paulo também fala sobre a metanoia. A hora que você tem uma transformação da sua mente, você não consegue mais escutar música lixo. Uma hora que você tem uma mudança da tua mente, uma hora que você é guiado pelo Espírito Santo, você não consegue mais fumar, se embriagar, fazer coisa errada, andar com companhias que te levam a fazer coisa errada. A hora que Jesus Cristo entra na sua vida, a sua vida é virada assim, é virada do avesso, só que para bom. É isso aí, pessoal. O capítulo é curto, mas eu desembestei a falar aqui, acabou que ficou longo, como sempre. Deus abençoe vocês aí.